Sejam todos bem-vindos ao canal Palavras do Dia. Que Deus abençoe a todos. 13ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Primeira leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à prova o refogo do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, como por um filho único, e o final deste dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 118. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Como anseio pelos vossos mandamentos, dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus.
Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mas de toda palavra da boca de Deus. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo a Catequese de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, e estas são para nós palavras do dia.